Assim, pastor, eu não sou a favor que o pregador fique pregando no Antigo Testamento. Eu sou a favor que o pregador pregue sempre no Novo Testamento. E por quê? Qual que é a justificativa da pessoa que diz isso? Isso, pode deixar nessa tela mesmo aí. Qual é a justificativa da pessoa que diz isso? É que o Novo Testamento é que fala de Jesus. O Novo Testamento é que revela de Jesus. É que diz quem Jesus é. O Antigo Testamento, ou como alguns costumam dizer, os Velhos Testamentos não falam nada acerca de Jesus. Eu quero começar essa aula perguntando se os irmãos concordam com essa afirmação, que o Antigo Testamento não menciona Cristo, não contém Jesus, e que é só do livro de Mateus para frente que a gente encontra Jesus. Quero perguntar aos irmãos, os irmãos concordam com essa opinião? Por favor, irmão José está dizendo não, a irmã Joyce não, a irmã Júlia também está dizendo não concordo. E aí? Quem concorda? Não fiquem com medo não. Isso aqui é uma escola bíblica. Isso aqui é uma escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical é exatamente para isso. É para nós estarmos juntos aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, essa afirmação que esse irmão me fez, pastor, eu não concordo que o pregador pregue usando como base o Antigo Testamento. Se ele quer falar de Jesus, ele tem que ir para o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento não menciona Jesus, não fala de Jesus. E eu fiquei pensativo nesse dia, até que eu achei um versículo da palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo de número 39. Já agradecer aos irmãos que estão conosco pela live, né? Vou aqui compartilhar também para os irmãos da minha página que poderem acompanhar. Quem pode ler João capítulo 5, versículo 39? Levante a mão para o microfone até você, por favor. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem que está falando essas palavras aí? Jesus. Então vamos lá, pega a canetinha aí, anota aí. Toda escola de obreiro, todo culto de ensinamento, tem que vir com a canetinha na mão, porque a gente vai aprendendo juntos, né? Então vamos lá. Anota aí a palavra escrituras. Anota a palavra escrituras. Ó, escrituras. Pronto, anota essa palavra escrituras. Por quê? Vamos partir do ponto, aqui é uma escola, então a gente está aqui para aprender. Jesus está dizendo em João, daqui a pouco a gente vai ler a revista, tá? É só uma introdução rápida. Jesus está dizendo em João, capítulo 5, versículo 39, é o próprio Jesus que está dizendo, e aqui ele está falando para os judeus, tem fariseus ali naquele grupo, tem saduceus, que eram as pessoas que acusavam que ele não era o Messias. E onde é que estava a promessa que viria o Messias? Onde é que estava a promessa que viria o Messias? No Antigo, tá? Por exemplo, Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Era o Antigo Testamento. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz: e tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será rei em Israel. Miqueias capítulo 5, versículo 2, Antigo Testamento.
Então a profecia acerca do antigo, do Messias, nós encontramos no Antigo Testamento. Ok? Vocês não estão entendendo? Então vamos lá. Jesus está querendo falar para este povo, para esses judeus, fariseus, saduceus, os judeus em geral. E ele diz assim, olha, versículo 39. Examinai as... Anotou essa palavra escritura? Agora vamos lá, deixa eu mexer com a mente de vocês. Quando Jesus se refere nesse texto, né? Tem um texto que me veio à mente agora, Lucas 24, 44. Me ajuda aí, vê se esse texto realmente confere com o que eu estou querendo aqui corroborar, para a gente só ter um entendimento. Lucas 24, 44. Vê se é esse texto. Me dê essa água, por favor, irmão. Os irmãos que estão na live, pode compartilhar. Nosso irmão Valnei, Deus abençoe. Josimar, nosso irmão Romero, Josimar Henrique Romero, nossa irmã Dilza, Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Nos ajude, compartilhe essa live, pergunte, fique à vontade, tem um irmão aqui, irmão José, que vai ficar ali atento às suas perguntas aí. Vamos lá, o que é que diz Lucas 24, 4, vê se é isso mesmo. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pronto, espera aí, vamos lá. Vamos anotar também isso aqui. E convinha que tudo que está escrito de mim na lei... Não é esse não, espera aí. Cadê o meu? Está aqui. Escreva aí embaixo um pouquinho, ó. Faz assim, ó. Aqui, ó. Lei... Diz mais o que aí? Profetas e salmos. Pronto. Vai fazendo uma conexão aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Jesus diz assim, no que a gente leu, João 5,39, examinai, pois, as escrituras, tal. Jesus está falando da Bíblia como um todo? Antigo e Novo Testamento? Sim ou não? Quando Jesus diz assim, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Fala, Aline, pode falar. Só o antigo, porque não existia novo ainda. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito no ano mais ou menos 46 depois de Cristo, que foi Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. Então quando Jesus diz assim, ó, examine as escrituras, porque elas testificam de mim, Jesus está falando do Antigo Testamento. Jesus ainda não está falando do novo, porque o novo é depois dele, é quando ele morre. Aí alguns anos depois é que Marcos escreve, Mateus escreve, Paulo escreve Gálatas, é uma das primeiras epístolas. Então preste atenção, anota isso aqui que você não sabe, talvez, e se souber vai ratificar. Toda vez no Antigo Testamento que você ouvir a palavra escrituras, está se referindo ao Antigo Testamento. Amém? Procura para mim aí um slide chamado... Passa para, por favor, pode passar. Tem esse aí que é um, dá um toque para frente. É na seta da frente, no teclado. Não, você está mexendo no mouse, é no teclado. Passa mais uma, por favor. Mais outra. Pronto. Vamos ler a revista aqui, para eu não deixar a revista um pouco de lado, né? Que a gente precisa ler a revista. Tudo que eu estou dizendo está na revista, tá bom? Ó, primeiro tópico, o Pentateuco, a lei de Deus. Os 5 livros da lei, o Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos. Penta, lembra de pentacampeão? Quando o Brasil foi pentacampeão, quer dizer que ele estava sendo campeão pela 5ª vez. Então tudo que for penta, quer dizer 5. Pentecostes é o 50º dia, tem sempre a ver com 5 ou 50, dependendo, mas sempre nessa ideia aí. O que significa 5 volumes. Então, o Pentateuco, agora vamos aqui, ó, Pentateuco, está nessa classe aqui, ó, Lei de Moisés.
Ó, Pentateuco. Nós estamos falando da importância do Antigo Testamento. Porque a Bíblia dos judeus não tem um Novo Testamento, certo? Porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então a Bíblia dos judeus é chamada de, como é que está escrito ali? Tanakh. Essa é a Bíblia dos judeus. Pastor, a Bíblia dos judeus é a Tanakh. E o que é que tem na Bíblia dos judeus? Todos os livros do Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia dos judeus é o Antigo Testamento, como um todo. Então a Bíblia do judeu é chamada de Tanakh. Por quê? Ela é dividida em 3 classes. Quem dividiu? Jesus falou sobre isso. Leis, profetas e salmos, que são os escritos. Então, para o judeu, ali é a Bíblia dele, ó. Tanakh quer dizer Torá, Nebim e Ketubim. Quer dizer a lei, os profetas e os escritos. O irmão leu em Lucas 24 agora dizendo que Jesus falou assim, que os escritos, o que precisava se cumprir na vida dele, o que estava na lei de Moisés, o que foi escrito pelos profetas e o que estava nos escritos. Ou seja, Jesus está dizendo, precisa se cumprir na minha vida tudo o que está no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento gira em torno de Jesus. Amém? Vamos ler aqui a revista mais um pouco aqui. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. No texto hebraico, e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, como sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei do Senhor. Aqui, ó, a Bíblia dos judeus. Aqui, ó, a lei. É o primeiro volume da Bíblia deles. A Bíblia deles é dividida em 3 volumes. E o primeiro é aquilo ali, ó, a Torá, que é a lei. E quais são os livros da lei? Os 5 primeiros livros do... Quem pode dizer esses livros aqui de cor? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. 5 livros. Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros é conhecido por Jesus como a... Então toda vez que lá no Novo Testamento você ouvir falar sobre a lei, não ouvistes o que está escrito na lei, Jesus está falando do 5 primeiro livro da Bíblia. Constantemente você vai ouvir Jesus falando isso. Alguém chegou para Jesus e disse assim, mestre, o que é que eu faço para ser salvo, para herdar a salvação? O que foi que Jesus disse? Olha o que é que Jesus disse. O cara perguntou, o que faço para herdar a salvação? Jesus disse assim, o que está escrito na lei? E como tu as interpreta? De que lei Jesus estava falando, irmã Joyce? Dos 5 primeiros livros, que são os mandamentos. Era a direção de Deus para Israel. Aí eu pergunto, Jesus está na lei? Vocês conseguem enxergar Jesus na lei? Sim ou não? Vocês conseguem ver os 5 primeiros livros da Bíblia de alguma maneira apontando para Jesus? Vou ser mais específico. Aonde Jesus está em Gênesis? Quem é Jesus em Gênesis? Qual texto aponta para Jesus em Gênesis? O que é que eu leio em Gênesis que eu digo assim? Nossa, está apontando para Jesus e eu não sabia. O quê? Leva lá o microfone. Na hora que fala sobre a serpente, a mulher e a serpente. A serpente. Sim, Gênesis 3:15. O irmão José está dizendo que em Gênesis 3:15, quando a palavra de Deus diz assim, olha, vai vir um da semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar.
O irmão José está dizendo que ali está falando sobre Jesus. Irmão Denis. Fala também sobre que ele é o Criador também, né, pastor? De tudo, todas as coisas também, né? Sim, quando Deus diz, façamos o homem, né? Deus fala no plural, façamos o homem. Tudo bem, Jesus está aí de uma forma muito explícita e direta. Agora, de forma implícita. Leva lá o microfone, cadê o menino do microfone? Ali, isso, obrigado. Estava representado naquele cordeiro que Abraão foi ofertar no Pronto, monte. agora Jesus está implicitamente. Quando Abraão leva o cordeiro, leva o filho dele, melhor dizendo, perdão. Quando Abraão leva o filho dele para ser sacrificado, lembra que Deus pediu lá para ele levar no Moriá? Aí quando vai levando o filho dele para cima do monte, vai vendo se você lembra de alguma coisa. O filho vai sendo levado para morrer em cima de um monte, vai ser sacrificado e tal. Aí quando ele pega o punhal que vai matar Isaac, aí ele ouve a voz dizendo, Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho, porque já sei que temes a Deus. Aí quando Abraão olha de lado, o que é que tem lá, para morrer no lugar de Isaac? Esse cordeiro está falando de quem? De Jesus. Entendeu? Isso. Quando Noé faz a arca, que aquela arca é a salvação de todo mundo que entrar pela porta dela. Quem é aquela arca? Jesus. Jesus. Então não tem como dizer que Jesus não está lá. E no livro do Êxodo, onde é que Jesus está no livro do Êxodo? Quem pode dizer alguma coisa? Rapidinho aqui para a gente não demorar muito. Onde é que Jesus está no livro do Êxodo? Quem é Jesus no livro do Êxodo? Eu preciso identificar o livro do Êxodo apontando para Jesus? Muito fácil, irmão. Êxodo capítulo 12. Quando Deus diz assim, o meu povo vai sair do Egito, e antes que o meu povo saia do Egito, para celebrar essa saída, eu quero que vocês se reúnam, e eu quero que vocês peguem um cordeiro, e sacrifiquem o cordeiro, porque esse cordeiro será a representação da libertação de vocês do povo do Egito. Quem é esse cordeiro? Deus diz assim, pega o sangue do animal e do cordeiro e passa na porta dos umbrais da porta, porque onde tiver o sangue do cordeiro, aí tem livramento, salvação. De quem é a representação desse sangue? De Jesus. Quando Jesus diz, olha, a lei está falando de mim, ele está dizendo com sinceridade, se vocês querem saber se eu sou ou não Cristo, olha para a lei. Examine as Escrituras. E quando ele diz examine as Escrituras, ele começa com olha para a lei e vê se eu não estou naquela lei. Quando Moisés levanta a serpente no deserto, aquela estátua da serpente, e quem olhasse para ela lá levantado seria curado. De quem é aquela representação? Jesus. Amém? Então, irmão, eu não posso dizer que Cristo não está no Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento, Cristo está lá. Amém? Então vamos tratar sobre a lei. Estamos falando sobre a lei. Quando você ouvir falar lei de Moisés, lei do Senhor, lei de Deus, está sempre se referindo a isso que está aqui, aos 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco. Segundo subtópico, estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Pronto, é assim, vamos lá. Antes de Israel entrar na terra prometida, antes de Israel pisar o pé lá, onde seria a terra prometida, que eles derrubam a muralha por meio do grito, Deus derruba a muralha por meio do grito deles, tal. Depois dali, eles vão conquistar a terra prometida, que é a terra que Deus havia prometido para Abraão, mas outros povos haviam se apossado da terra. Antes deles entrarem, Deus diz assim, agora vocês parem aqui, Canaã, obrigado. Agora vocês parem aqui, porque antes de entrar na terra prometida, eu preciso passar para vocês, eu preciso entregar para vocês leis, princípios. Por que Deus diz isso? Porque dali para trás eles estavam vivendo como povo nômade.
como ciganos no deserto, ou seja, não tinha terra fixa. Era um povo que armava tenda, desarmava tenda, armava tenda, desarmava tenda. A partir dali para frente, eles vão pisar numa terra própria e agora eles vão ser considerados como nação. E toda nação, para ser nação, todo reino para ser reino, precisa de quê? Precisa de leis. Precisa de quê mais? Precisa de um presidente ou de um rei, de um líder. Precisa de quê mais? De regras. Precisa de direitos, de deveres, de cidadãos para desfrutarem do direito e dos deveres. Aí Deus diz assim: antes de entrar na terra prometida, vocês vão receber agora as leis. Aí é o que nós lemos lá na introdução da lição. O Shema Israel. Ouve, ó Israel. Vamos lá. Vamos ler lá na lição de novo, lá no início. Textuário. Quem pode ler para mim o textuário? Textuário não, me perdoe. A leitura bíblica em classe, Deuteronômio 6. Apenas Deuteronômio 6. Quem pode ler para mim? Versículo 4 ao versículo 9. Deuteronômio, capítulo... Está lá na revista, pode ir para a revista mesmo, presbítero Ademir. Do 4 ao 6? Não, aqui, ó, Levítico 6, do 4 ao 9. Deuteronômio, né? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Sim. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ok. Quando Deus vai dar a lei para Israel, está aí na sua revista, pode deixar a revista aberta no segundo subtópico. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Que aspectos são esses? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Quando Deus vai entregar a lei para Israel, Deus diz: vocês não podem viver sem regras. Certo? Por que não pode viver sem regra? Quem que pode me dizer isso aqui? Isso aqui é importante. Por que Deus dá as leis para Israel, irmão João de Jesus? Por que precisam existir leis? Ou seja, regras. Eu entendo assim, para que seja organizado todas esse pessoal, esse povo que estava lá, ele tinha que ter, então tinha que ter regra, tinha que ter momentos que tem que ter leis para poder resolver os problemas que estavam ali entre aquele povo. Pronto. Sabe por que precisa existir leis? Sabe por que precisam existir regras? Porque tudo que não tem regras, tudo que não tem lei, vira anarquia. O que é anarquia? Bagunça. Terra de ninguém, ninguém manda. Todo mundo faz o que quer. E isso vale para a igreja. Nós não somos guiados pela lei de Moisés, mas nós temos um conjunto de regras que está contido na palavra de Deus. E aí depois vem as regras organizacionais, que são regras da igreja, com base, claro, na palavra de Deus. Mas regras para quê? Para que se haja tranquilidade. Por exemplo, na igreja a gente sempre recomenda: irmão, não quero um irmão dando carona para uma mulher ou para uma irmã, para quem quer que seja, se não tiver acompanhado da sua esposa ou ela da esposa dele, do esposo dele. Isso é uma regra que a igreja impõe. Está na Bíblia desse jeito? Você encontra essa regra na Bíblia? Está ou não está? Está lá dizendo: proibirás o teu servo, ou proibirás o irmão não dar carona para a mulher. Está lá? Não está. Mas tem princípios: vigilância, cuidado. Tem o princípio de foge da aparência do mal.
Tem um princípio. Então, com base nos princípios, a igreja estabelece certas regras que não estão explicitamente na Bíblia, mas tem os princípios. Porque tem gente que fica assim, é cheia de regras de homens. É claro, meu irmão. Essas igrejas ficam impondo dogmas de homens. Meu irmão, senão vira bagunça. Isso. Dá o microfone para ele aqui, que ele levantou a mão, depois o Sullivan quer fazer uma observação. Essa regra, para nós, no caso, é como se fosse uma norma, né? Sim. Vamos supor, trazer aqui a norma da empresa. Sim. Onde a gente trabalha ali, tem muitas normas que, se for ver, não é do Ministério do Trabalho, mas é interna. Ou seja, a firma adotou aquilo. E a maioria das normas é voltada à segurança. Aqui tem que usar um EPI. Mas não precisa, mas é uma norma da empresa. E tudo que foi feito de norma em cima de já aconteceu o acidente. Então, se a igreja tem uma regra, uma norma, é em cima daquilo que pode acontecer de ruim para a igreja. Dá prejuízo. Um exemplo claro que virou uma regra, uma norma, é o distanciamento na igreja. Não é só na igreja, né? Uhum. Mas por quê? Mas é uma norma interna tem sido uma norma por causa da situação. Exatamente. O apóstolo Paulo, ele falava assim, tinha ocasiões que ele recomendava, né? Ele dizia assim, recomendo eu, não o Senhor. Aí ele fazia as recomendações para as pessoas poderem ponderar. E aquilo que a gente estava conversando esses dias, pastor, sobre a apresentação de criança, né? Se a gente lê o texto de Lucas, está falando que era para apresentar só os meninos, não as meninas, só os primogênitos. Aí o pastor disse, isso aí está na palavra do Senhor, mas não é mandamento. Mas a gente pode aplicar os princípios disso. Aí por isso que é apresentado menina e outra. Se fosse seguir ao pé da letra, tinha que ser circuncidado, né? Tinha que ser circuncidado. Então apenas os princípios que a gente aplica, né? Isso. Então vamos lá, vamos aqui. Então tudo que não tem lei, tudo que não tem regra, irmão, vira anarquia. Então precisa existir as leis, precisa existir as regras, precisa existir as normas, para que a gente possa, é claro que não pode ser nada contraditório à palavra de Deus, principalmente, viu? Tem que ser baseada nos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, o que o irmão acabou de citar, nós temos o costume, não é uma lei bíblica para nós, igreja, de apresentar as crianças diante do Senhor quando elas nascem. A gente vem, faz a apresentação. Isso não está na Bíblia, no Novo Testamento, para a igreja fazer. E no Antigo Testamento fazia-se só de meninos, né? No Novo Testamento faz, mas é porque já era um cumprimento da lei do Antigo Testamento. Porém, a igreja entendeu que, como princípio bíblico de se consagrar a criança ao Senhor, nós podemos fazer. Porque é um princípio bíblico. É meu filho sendo consagrado a Deus. Então, isso não fere a lei de Deus. Pode falar. Que nem o pastor estava falando agora, que tem pessoas que falam, mas é a lei do homem. Só que, se for para seguir os princípios invertido, distorcer o que a Bíblia diz, tem uma facilidade para esses mesmos que reclamam. Porque em Gênesis 24, 67, tem pessoas que distorcem o que a Bíblia está dizendo, defendendo a ideia de que o casal pode morar junto sem se casar. Porque Isaac leva a Rebeca para a tenda e ali eles entendem que não houve casamento, então pode morar junto. Esses dias eu estudando por conta das mulheres da Bíblia do Círculo Geração, eu aprendi que tem pessoas que defendem essa ideia, distorce, né, o que a Bíblia diz, de morarem juntos sem se casar, mas quando tem uma regra, uma doutrina da igreja, eles reclamam. Mas para distorcer ao contrário, eles conseguem fazer isso com muita facilidade, porque em Gênesis 24, 67, se der uma estudada assim, simples em Gênesis, a gente consegue entender que o servo de Abraão, ele tinha autoridade, civilmente falando, para que ele fizesse o casamento antes de Rebeca conhecer Isaac. Só que tem pessoas que conseguem distorcer isso para uma forma ruim. Só que quando é um costume, é uma doutrina ou é a lei da igreja, as pessoas também conseguem criticar. Exatamente. Amém? Então vamos continuar para a gente poder assim avançar. Então a lei tem a sua grandeza. Quando Deus deu a lei para Moisés,
Deus deu a lei estabelecida em 3 aspectos. Os aspectos morais. A lei tinha o seu lado moral. Qual é o lado moral da lei? É aquilo que talvez não seria digno de uma multa, de uma penalidade, se fosse infringido, mas ia ferir a consciência de quem estava fazendo. Por exemplo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Se você olhar para a coisa de alguém e dizer assim, nossa, não acredito que esse irmão conseguiu esse carro. Como é que pode? Quem tinha que estar com esse carro era eu, não era esse irmão. Se você pensar assim, vai ter alguma lei sobre a tua vida que você vai pagar multa? Você não paga multa. Você vai ser expulso da igreja? Não. Você vai ser disciplinado? Não. Mas é uma coisa moral. É uma coisa que está fingindo a lei moral da tua consciência. É uma coisa que fica amoral no caso. Então tem coisa que é ilegal, que é aquilo que é proibido por lei da multa, e tem coisa que é imoral, melhor dizendo, imoral. Tem coisa que é ilegal e tem coisa que é imoral. Tipo assim, ó, meu irmão, não está proibido. Você não. Por exemplo, vou dizer aqui, pronto. Eu achei um negócio no chão. Tá, aqui. Tem o nome do dono lá. Eu achei. Perdeu, não sei onde perdeu, eu achei. Então o cara leva para casa achado, não é roubado, não é assim que a gente aprendeu? Tá tudo certo. Ou seja, a polícia não vai vir me prender porque eu achei isso aqui. Eu não vou ser disciplinado porque eu achei isso aqui. Tá aqui, já acabou. Só que isso é imoral. Porque você sabe quem é o dono. Isso é imoral. É uma coisa que, não é ilegal, mas é imoral. Amém? Então, tem coisa que você vai dizer assim, mas não é ilegal. Isso vale até para sua casa. Algumas coisas. Não é imoral. Ou não é ilegal, perdão. Mas é imoral. Você sabe quem é o dono. Você pode ir atrás do dono. Se você fizer uma focinha, você vai conseguir devolver. Certo? Então, a lei de Deus está aí na sua revista, sobre 3 aspectos. Primeiro, aspectos morais, ou seja, que possui validade permanente para todos os povos. Esses aspectos morais da lei de Deus, ele é válido para sempre, até para nós. Tá? Por quê? Porque você é dotado de uma consciência cristã. Você hoje tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Então, vou só dar um exemplo. Eu falar mal da vida do meu irmão não é ilegal. É crime falar mal da vida do outro? É crime ou não é? Sim ou não? Não, não é crime. Não está na lei que você vai pagar multa. Mas é imoral. Ou seja, eu estou condenando o meu irmão com as minhas palavras. É imoral. Então, a lei de Deus tinha um aspecto moral, tinha um aspecto cerimonial para Israel, que é esse negócio de levar o cordeiro, esse negócio de toda sexta, das 6 horas da sexta-feira, opa, hoje é sábado, já não trabalho mais, já não posso fazer isso, já não posso caminhar 1,5 km. Isso são as leis cerimoniais, entre outras coisas. Isso não é válido mais para nós. Tá bom? A lei cerimonial e a lei cívica de Israel, a parte cívica da lei, não vale para nós. A parte moral, sim. Isso, o irmão Irã está perguntando se, pastor, por exemplo, tem igreja que pega essa parte cerimonial da lei. Qual é a parte cerimonial da lei? Vou dar um exemplo. O camarada pega lá um berrante, né? Um chofé ou chofar, e lá em Israel isso era normal. O cara pega o chofar a determinada hora e ele toca. Aí tem igreja, né? Eu vou ser muito respeitoso no meu comentário, mas tem igreja que você entra lá, eles estão lá com o chifre de um carneiro. Meu irmão, isso não cabe mais a nós. Amém? A parte cerimonial de Israel não cabe a nós. Tem igreja que coloca uma arca da aliança lá na frente, para o povo ir lá na arca da aliança. Não, irmão, nós não temos mais arca da aliança, não. A arca da aliança somos nós agora. Amém? Deixa eu te falar uma coisa aqui que você vai achar legal isso aqui. Quando Jesus diz assim, eu vim para cumprir a lei, muita gente interpreta esse versículo errado. Muita gente está dizendo apenas, ou acha que apenas Cristo está dizendo, que ele veio para cumprir, para obedecer a lei. Não é disso que ele está falando exatamente. Ele está dizendo, eu vim para cumprir a lei. Na versão original, eu vim para ser o cumprimento da lei.
Tudo na lei, tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Ou seja, se você olha o tabernáculo e você vê no tabernáculo, na entrada do tabernáculo tem um negócio grande, que é um altar de sacrifício, com 4 pontas, 4 chifres, e ele é elevado para subir, colocar o cordeiro lá para ser sacrificado. Ali é Cristo. Ali está falando da cruz de Cristo. Aquele altar do sacrifício é a cruz de Cristo. E onde é que esse altar acaba? Quando a cruz aparece. Ponto final. Não tem mais altar de sacrifício para nós. Amém? O sábado aponta para Cristo. A pia de bronze aponta para Cristo. A arca da aliança aponta para Cristo, meu irmão. O candelabro de 7 pontas aponta para Cristo. Toda a lei, ela aponta para Cristo. E ela encerra-se em Cristo. Quem pode compreender isso aqui? Diga amém. Amém. Então vou finalizar essa parte aqui dizendo que a lei, ela tem o seu cumprimento e ponto final em Cristo. Quando Cristo vem e morre na cruz do Calvário, acabou a lei. Pelo menos a lei de lá de trás, agora é a graça. Pode falar, por favor? Pastor, então, muitas pessoas entendem pelo contrário. Às vezes você está ouvindo muitas pessoas pregando heresias, pregando coisas em certos ministérios, que isso para mim já é tudo errado, porque eles falam lá que está escrito, Deus não deixou na lei lá que tem que ser olho por olho, dente por dente, não sei o que tem. Então você está errado, meu irmão. Se você for fazer isso, você está totalmente fora da lei. Não é assim mais, acabou isso aí. Mas tem pessoas que pregam assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Diz que está escrito na Bíblia, tá, mas só que acontece o seguinte, não fala que você tem que ir lá, se acontecer algo com você, você vai matar o cara, vai fazer outra coisa que ele fez com você do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Verdade. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia com alegria aqui. Vamos ver se eu consigo achar o versículo aqui. O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo de número 10, versículo 4, salvo engano. Quem achou pode ler, enquanto eu finalizo essa primeira parte dizendo. Então, até a lei moral, lei cerimonial, lei cívica, tudo isso aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés, tudo que está nos profetas, tudo que está nos escritos, aponta para Cristo. Amém? Quem achou? Romanos capítulo de número 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, Acabou. Para que a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é quem? Cristo. Pastor, eu devo guardar o sábado? Não, o fim da lei é Cristo. Pastor, eu tenho que andar com um chapéuzinho na cabeça? Ó, para cá. Tem algumas igrejas que você vai, né? Aí tem uns pastores, né? Aí tem uns pastores que tem um chapéuzinho preto na cabeça, assim, o azul. Irmão, para com isso. Você não precisa usar mais o quipá, porque até o quipá aponta para Cristo, né? Você vai em outros lugares, outras igrejas, os pastores estão de mitra. Mitra é aquele manto que vem nos ombros dos judeus. Cadê o desenho lá? Volta lá, por favor, José. Tem um desenho aqui que eu preciso que o José volte lá. Volta lá, por favor. O primeiro. Tem uma figura de um homem que eu separei para mostrar. Pronto. Aí é um judeu cumprindo a risca, Deuteronômio capítulo 6. Lembra que Deus fala assim, coloca a lei na tua testa. Eu acho, não sou dono da verdade, que isso ali não era literal, não. Eu acho que que Deus não queria que ele andasse daquele jeito. Só que o judeu leva tudo muito ao pé da letra. Ele leva tudo muito ao pé da letra. Então o que é que ele fez? Porque Deus diz assim, coloca a lei na tua testa e coloca na tua mão direita. O que é que ele fez? Ele pegou um pedaço de papel escrito com um versículo da lei, esse Shema Israel, colocou dentro de um recipiente ali, e amarrou na testa. E essa mesma corda que sai desse negócio amarrado na testa, ela é grande e ele vem amarrando no braço. Está aqui, está vendo? Amarrado no braço. Então aí é o judeu achando que ele está com a lei na testa e com a lei no braço.
O judeu, ele é muito ao pé da letra. Se você disser, ó, pedra é arroz, ele vai lá e vai dizer, ó, pedra é arroz. Ele pega uma pedra e transforma num arroz, de alguma forma. Passa mais uma. Aí Deus disse assim, colocarás nos umbrais da porta. Umbrais, para quem não sabe, é isso ali, ó. Os umbrais, ali, o batente que a gente chama, né? Então ele pegou, colocou um versículo da palavra de Deus, o Shema Israel, dentro desse negócio aí, passa para a próxima. Aí o que é que ele faz? Ele vai lá no batente da porta dele, aí é o mezuzá que chama. Ele parafusa na porta. Ó, o judeu tem isso aí. E aí quando ele ia entrar ou ia sair, lembra? Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Ele tinha que tocar nisso aí. Quando ele ia entrar na casa, ele tocava nisso aí. Bendito. Ou seja, estou santo, porque eu toquei na lei. Quando ele ia sair, ele dizia, estou santo. Né? Aí ele colocava um cartiçal, ou até uma mesuzazinha no canto da casa. Não sei se os avós de vocês têm essa mania, mas me respondam sim. De não poder varrer o lixo da casa pela porta da fora, pela porta. Quem? Isso aí é do judeu, você sabia? Isso aí é dos judeus. Por que o judeu não varre o lixo da casa pela porta? Por causa da mezuzá. Porque ele entendia que vai passar lixo por um lugar sagrado. Então, minha avó cresceu dizendo, não pode varrer lixo pela porta, tem que juntar no canto da casa, meu filho. Minha avó nem sabia, ela tinha herdado o negócio do judeu. Porque, para quem não sabe, o Brasil foi incendiado por judeus, incendiado no bom sentido da palavra. Muitos judeus chegaram aqui na época da exploração, né, do Brasil, em 1530. Os descobridores do Brasil tinham uma parte judeu no meio dele. Fernando de Noronha, isso aí é para o curso de teologia que nós vamos começar de quarta que vem a 8. Vocês vão aprender isso lá, vai ser muito forte. Então, muita coisa que a gente herdou. Outra coisa, quem aqui ouviu a mãe ou a avó dizendo, não pode contar as estrelas, que vai nascer verruga? Quem? Eu também. Se eu disser que isso é um negócio do judeu, sabe por quê? Porque quando os judeus estavam no Brasil, eles estavam escondidos, ninguém podia saber por causa da coroa portuguesa. A coroa portuguesa queria matar os judeus, porque eles fugiram de Portugal para não ter que se converter ao catolicismo. Então eles ficaram escondidos, eles mudaram o nome. Por exemplo, Oliveira, Pereira, tudo nome de judeu, sobrenome de judeu. Oliveira, Pereira, Ramos, sobrenome de judeu. Certo? Tudo sobrenome de judeu. Cordeiro, fulano de tal, fulano Cordeiro, nome de judeu. Eles mudaram para não ser descobertos. Só que o judeu, quando dá de tardezinha, na cabeça deles, o dia vira de tardezinha. O dia vira para o judeu é 6 horas da tarde. Mas quando eles não tinham um relógio, o que é que eles faziam para saber se o dia tinha virado? Eles iam lá fora e contavam se tinha 3 estrelas juntas. Que minha avó dizia que eram as 3 Marias. Quando o judeu chegava lá fora, que olhava para o céu, aí ele contava. 1, 2, 3. Opa, tem 3 estrelas. Já virou o dia, já não vou trabalhar mais, já é sábado. Aí a criancinha do judeu não sabia que os pais estavam escondidos. Aí ela lá fora dizia assim, 1, 2, 3. Olha lá, já é sábado, papai. E os vizinhos viam. Aí os pais disseram, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Não conta as estrelas não, viu? Por quê? Porque se você contar estrela, nasce verruguinha, viu? Vai nascer uma verruga. Aí nós herdamos isso. Aí está lá nós, tudo com medo de contar. Eu contava verruga assim, as estrelas. Entendeu? Amém? Então vamos lá. Voltar aqui, né? A gente não se distanciar muito. O fim da lei, então, é Cristo. Glória a Deus. Mas a lei aponta para Cristo. Glória a Deus por isso. Então, há uma grandeza na lei. A gente já vai passar para o segundo ponto, para o terceiro subtópico. Eu fixei nele porque eu achei muito interessante, mas tenho ali 15 minutos, vou dividir os outros tópicos em 15. Diz assim, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Ou seja, a lei é um espelho. Como é que você sabe que você está
seu cabelo tá desarrumado? Como é que você sabe? É quando você olha no... Agora eu te digo uma coisa, se você não olhar no espelho e ninguém te disser, você vai saber que está desarrumado? Tem quando você sai com os olhos cheios de remela de casa? Ninguém... Hã? Ninguém sabe, ninguém te diz. E você está todo inocente, com um pedaço de feijão aqui no dente. Acabou de almoçar a feijoada e está todo inocente lá, achando que está abafando. Não sei o que, um pedaço de feijão aqui. E o irmão olha para um, o outro olha para o outro, e soa a cabeça, e ninguém quer falar, porque é constrangedor. Né? Mas aí, se você se vê diante do espelho, o espelho diz, tem um pedaço de feijão no seu dente. Um alfacezinho. Então a lei era isso, a lei era o espelho. A Bíblia diz, não havendo lei, não há pecado. Ou seja, se eu não sei que não posso fazer, então eu estou livre. Agora, a partir do momento que eu sei que não pode e faço, aí eu sou responsável. Por quê? Sou julgado. Por quê? Porque há uma lei. Então a lei era para dizer, não pode adulterar, meu filho. Aqui o espelho dizendo, você não pode cobiçar a mulher do seu próximo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então a lei, ela era esse espelho, para que a pessoa reconhecesse que era pecador. E ela sentisse, com o passar do tempo, a gente vai sentir a necessidade da graça, do Salvador. Porque nós mesmos não temos condições de cumprir toda a lei. Nós não temos condições. Sabe quantos mandamentos são na lei? Quem sabe? Quem chuta? Na lei toda, moral, cerimonial e cívica. Quantos mandamentos são? Quem chuta? Vou dar aqui um brinde para quem acertar. Vai lá, vamos fazer uma dinâmica aqui. 25, mais. Pode chutar. Quanto? 400, mais. 600, mais. Menos do que 800. Menos do que 900. Menos do que 700, mais do que 600, menos do que 700. 600 e menos. Não, mais do que 600. Menos do que 620. 630 não, menos. Mais do que 610. 613. Ai, meu Joyce passou perto, 615. 613 mandamentos na lei. Será que tem como cumprir? Paulo diz, ninguém cumpre a lei. Aí alguém quis insistir, não, mas tem que guardar o sábado. Na época de Paulo já queriam guardar o sábado. Não, mas eu vou guardar o sábado. Aí Paulo diz, o sábado pertence à lei. E a regra é clara, se você vai cumprir a lei, que cumpra toda a lei, não só uma parte da lei. Como é que você cumpre toda a lei? 613 mandamentos. Então, não dá certo, né? Por favor. Falando sobre a lei, aí ele falou, experimenta, que está em Romanos, né? Que nem o senhor citou aí. Experimenta deixar um papel escrito numa porta, proibido entrar, proibido olhar, mas deixa uma frestinha na porta, meio aberta para você ver. Todo mundo vai querer olhar por causa daquela frestinha que está... Por causa da brechinha, exatamente. Então a lei é transitória, e assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo da graça, encerrou. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, ou seja, ninguém é salvo porque cumpre a lei. Ninguém, porque ninguém consegue cumprir a lei. Nós somos salvos nesse aspecto. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, daquilo que nos prendia, que não tínhamos condições de ser salvos, e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, que cumpriu nele a lei, inaugurou a dispensação da graça. Agora somos livres da lei, ou seja, não somos mais sujeitos a essa lei que Deus deu a Moisés. Não somos mais, nós não vivemos por essa lei cerimonial, por essa lei dessa maneira aí. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Pastor, mas e a lei? Como é que ficou? Cristo resumiu a lei em duas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei do amor. A lei que nós seguimos hoje é a lei do... Porque o amor tudo pode, tudo crê e tudo suporta.
Sim, exatamente. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, era dividido. Tá? Na verdade, eram 6 e 4. 6 tratando de relacionamento com Deus. Amarás, não terás outro Deus diante de mim. Guardarás o nome do Senhor teu Deus, não falarás em vão. Sempre se referindo a Deus, santificará o Senhor. E as outras 4, relacionamento. Amarás o teu próximo, não cobiçarás o teu próximo, tal, não adulterarás, não matarás. Então 6 era relacionamento com Deus, 4, isso da lei dos 10 mandamentos. 4, relacionamento com os homens. Aí Jesus pegou e disse assim, ó, primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Segundo, amarás o Senhor teu próximo. Pronto, o teu próximo. Isso é a lei. O amor é o dom mais precioso de Deus. O amor é o dom mais importante de Deus. A Bíblia diz que foi nos entregue a caridade, quer dizer, o amor, a paciência, a esperança. Porém, o maior de todos é o... Eita! Jesus disse, quem acha que está cumprindo a lei e não ama o seu irmão, os apóstolos disseram, melhor dizendo, na verdade está errado, é pecador. Amém? Porque toda a lei apontava para Cristo. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Lê o último versículo 13 desse capítulo. Versículo 13. Agora, pois, permaneçam a fé e a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Então a lei que nos rege hoje é a lei do amor. Amém? Glória a Deus. Então vocês entenderam aqui, né? Para a gente partir aqui para os últimos pontos, dividir rapidinho ali. O Antigo Testamento, a lei, as escrituras, os profetas apontam para Cristo. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Certo? Agora vamos aqui. Os evangelhos, né? E eu não costumo falar os evangelhos, é a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho, o termo evangelho, agora nós estamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Por quê? Ele falou do início do Antigo Testamento, que é Cristo sendo revelado ali na lei, e agora o início do Novo Testamento, porque a lei representa o evangelho, né? Mateus, Marcos e Lucas e João. O termo evangelho tem origem no grego evangelho, porque no grego G não tem som de J. Então evangelho, que significa boas novas. Entendeu? A palavra evangelho significa o quê? Boas novas, ou seja, notícia boa. Tá ali, ó, maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Boa notícia. Então o evangelho nunca é má notícia. Certo? Evangelho nunca é notícia ruim. Evangelho são boas novas. Evangelho é o anúncio que há uma mensagem do rei para o povo. Isso é evangelho. Vamos lá. Refere-se à mensagem do reino de Deus, a salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O 4º evangelho de João tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é genuína. Pronto, olhe para mim agora. Ponto 1 que eu quero destacar aqui. Ponto 1. Você fala errado se você falar os 4 evangelhos. Por que está errado? Porque é um evangelho. Abra a sua Bíblia em Mateus. Vamos ver se a sua Bíblia tem exatamente o que as Bíblias antigas tinham. Mateus. Essa aula muito boa, né, irmão? Podia ficar aí até umas 2 horas da tarde estudando. Que nem fazíamos no seminário. Era de 7:30 da manhã a...
Lá na primeira página, o que é que está escrito aí em cima? A minha está escrita assim, o Santo Evangelho segundo Mateus. Como é que está escrito aí na sua? Lá na primeira página de Mateus. Como é que está escrito a sua? Aqui também está escrito assim, o Santo Evangelho segundo Mateus. Aqui. Volta lá. Não está escrito aqui, a sua é de estudo. É mesmo. O Santo Evangelho segundo Mateus. Ali tá, cadê o José? Falou alguma coisa aí? Lá no José está o Evangelho segundo Mateus. Se você for abrir lá em Marcos, vai estar a mesma coisa. O Santo Evangelho segundo Marcos. Se você for abrir lá em Lucas, está a mesma coisa. O Santo Evangelho segundo Lucas. Por quê? O Santo, porque é um Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Amém? Então não são 4 evangelhos, é um evangelho falado por 4 pessoas. Então é o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Olha ali para cima. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou encerrar agora, porque as salas já estão voltando. Os irmãos depois estudam em casa a demais lição. Mas eu quero deixar fixo ali, ó. Cada evangelista tinha um propósito. Lembra da visão de Apocalipse? Que João disse que vê um ser com um rosto de leão. Tinha 4 rostos. Um rosto de leão. Isso é Apocalipse 4 e 5. Ou 5. João diz assim. E eis que eu vi um ser. E ele tinha 4 rostos. Os profetas dizem isso também. O rosto de leão. O rosto de um bezerro. O rosto de um homem e o rosto de uma águia. Está lá, está na Bíblia. Tanto os profetas como o Apocalipse diz isso. Está falando de que isso aí? Dali, ó. Da apresentação de Cristo nos 4 evangelhos. No Evangelho de Mateus, Cristo é apresentado como rei. É escrito para os judeus, para dizer para os judeus, Cristo é o rei. E quem é o rei da selva? É o leão. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, Cristo é apresentado como servo que carrega carga sobre ele. Cristo é o leão da tribo de Judá, muito bem lembrado. No Evangelho de Marcos, Marcos já apresenta Cristo como um servo que carrega sobre ele as cargas. No Evangelho segundo Lucas, é Cristo homem, como ser humano, cansando, Cristo sentindo sede, Cristo sentindo necessidades, Cristo sentindo cansaço, Cristo chorando. É no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 35, que está escrito, e Jesus chorou. É em João, né? Perdão, João. Mas Lucas representa Jesus como o sofredor, o homem sofredor. E em João, Cristo é representado como Deus. A águia é uma ave bem imponente. Por que é que João é um evangelista um pouco diferenciado? Porque João começa o evangelho que ele escreveu apresentando Cristo como Deus, dizendo, no princípio era o Verbo. Como é que os outros apresentam Cristo? Segundo a genealogia de José e segundo a genealogia de Maria. Mas como é que João apresenta Cristo? Já como? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? Amém? Os irmãos leiam, terminem de ler em casa a revista, porque eu tenho certeza que de alguma forma aprenderam. Hoje nosso foco era Cristo aqui no Antigo Testamento, para que houvesse esse entendimento. Deus abençoe os irmãos da live, muitos irmãos participaram conosco, que Cristo continue dando vitória e graça. Amém? Glória a Deus. Todas